Estimados irmãos, convidamos a todos que de pé nos acompanhem uma oração silenciosa pedindo a presença do Senhor para esta reunião. Vamos dar início aos nossos trabalhos louvando ao Senhor com o hino número 364, A Voz de Jesus. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que és o coração da consolação, que só o crente goza. Qual maior prazer ter ouvido
2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra. Com base nestas fontes a julgar, vamos ser dirigidos em oração ao irmão Gabriel. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Senhor, obrigado por estarmos aqui mais um sábado na tua Santa Casa de Oração, para estudarmos e ouvirmos mais sobre a tua palavra. Peço que agora possas abrir os nossos corações e nossas mentes, para que possamos ter entendimento para compreendê-la e para, principalmente, depois podermos pô-la em prática e assim também podemos transmiti-la ao mundo. Senhor, obrigado por tudo teres feito por nós. Perdoa os nossos pecados e faltas, seja com aqueles que aqui não puderam estar presentes e com os que estão presentes em outras igrejas. Possamos todos estar em comunhão contigo. Só tu sabes as razões, fortalece a fé de cada um. Obrigado por tudo que tens feito por nós, apesar de nada merecermos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos tomar os seus assentos. Gostaríamos desde já dar as boas-vindas a todos. Hoje vemos aqui, neste sábado do Senhor, segundo sábado do mês de julho, para aprendermos do Senhor, para louvarmos o seu nome e aprendermos dele. Passámos uma semana, desde a última vez que aqui estivemos, e pudemos pôr em prática aquilo que conhecemos dele. Pelo menos tivemos essa oportunidade. Também, neste sábado, ao virmos à sua casa, ao falarmos dele, vimos para nos fortalecer nele, para aprendermos dele, e temos a sua mensagem para aquecer os nossos corações, para entendermos melhor a sua vontade e aquilo que ele tem feito por nós. Hoje, nos anúncios que temos, como veem nos boletins, temos o anúncio da reunião de jovens que será realizada no Montijo, no final do mês. Não temos mais nenhum anúncio para estes meses aqui inscritos. Sabemos, como já dissemos, que os nossos irmãos, o pastor Pedro Conceição e o pastor José Cadacha, vão se ausentar a partir de quarta-feira desta semana para Angola, e irão estar em Angola, portanto, durante cerca de 2 semanas, no trabalho da Conferência Geral, o outro um trabalho de algumas pregações seminários que irá lá ser desenvolvidos em Angola. Portanto, estarão nesse período, nessas 2 semanas em Angola, pelo qual pedimos também as orações dos irmãos para o trabalho deles nesse país de língua portuguesa, lá em África. Em Cabo Verde, podemos dizer que o trabalho vai correndo. Neste momento está previsto que no dia 11 de agosto sejam realizados batismos, portanto, lá em Cabo Verde. Irá estar presente o nosso irmão David Paes Silva, estará lá presente nessa data. Portanto, e nessa altura terão alguns batismos que irão decorrer nessa altura. O irmão Moisés Custódio, que está lá, continua lá agora, regressou, ele esteve no Brasil durante o tempo, regressou agora lá para continuar o trabalho que tem sido desenvolvido, e portanto também possamos orar pelo trabalho a ser desenvolvido naquele país, em Cabo Verde. Não nos esqueçamos das nossas orações também dos nossos irmãos de São Tomé e Príncipe, porque há necessidade também das nossas orações para que Deus possa acompanhar e guardar no seu trabalho, no desenvolvimento da sua causa lá em São Tomé. Nós iremos visitar o campus, ou irá visitar São Tomé, neste caso já em setembro, é que será a oportunidade, agosto, setembro, entre agosto e outubro, aliás, porque depois teremos o Conselho de Conferência. Nessa altura irá ser feita a visita aos nossos irmãos de São Tomé. Temos estado a acompanhar sempre, todas as semanas, por vezes mais que uma vez por semana, o trabalho será lá desenvolvido e, portanto, esse trabalho está a crescer, graças a Deus. Portanto, não nos esqueçamos nas nossas orações desses trabalhos que estão a ser realizados e desses campos que estão a ser abertos. Também gostaria de pedir umas orações para os eventos nupciais que irão decorrer a partir deste mês. Portanto, nós iremos ter 4 eventos nupciais, 3 eventos nupciais dentro da igreja que irão decorrer neste mês de julho e agosto. 2 aqui na região de Lisboa, 1 na região do Porto e também mais outro que irá decorrer aqui na região de Lisboa, embora não seja o evento da igreja, mas também que possamos, são pessoas que frequentam a igreja e que devemos também nas nossas orações lembrar Deus, porque Deus possa abençoar esses eventos nupciais e assim esses jovens que vão contrair matrimónio
para que Deus os possa abençoar na sua vida. Não nos esqueçamos então, nas nossas orações diárias, de todos estes pedidos, o pedido recorrente, mas que não deve ser esquecido, por vezes dizemos, estão sempre a pedir a mesma coisa. Nós, por vezes, a insistência faz com que nós nos lembremos e outras vezes nós esquecemos. Não nos esqueçamos das orações também pelo programa da Rádio Saúde Total e pelos ouvintes desse programa, para que Deus possa tocar os seus corações e continuar a acompanhá-los. Portanto, não nos esqueçamos das nossas orações diárias. No mínimo, penso que todos fazemos 2 orações. Uma quando nos levantamos, outra quando nos deitamos, não é? Mesmo que não façamos mais, mas pelo menos que nessas 2 possamos fazer umas orações. Reparem, durante a semana significam 14 orações. Em alguma delas nos devemos lembrar destes pedidos de oração que aqui são feitos, não é? Então não nos esqueçamos, este é o programa que temos à nossa frente, então não nos esqueçamos de continuar a louvar o Senhor e a aprender do Senhor com esta mensagem diária que Ele nos traz. Ouvimos aqui para ouvir as suas palavras, temos os nossos corações abertos a essa mensagem e para que os nossos corações estejam preparados, vamos ouvir agora 2 hinos, um pela nossa irmã Gabriela Ferreira e outro pela nossa irmã Naomi Ribeiro. Mick Ribeiro. Vamos começar pela nossa irmã Gabriela.
Agradecemos às mãos que nos cantaram e agora, com os nossos espíritos levantados ao Senhor, vamos ouvir o nosso irmão. Que vai com o tema Testamento do Condenado à Morte. Que a graça e a paz de Deus esteja em cada coração que está aqui presente. Amém. Nós sabemos que as bênçãos de Deus possam alcançar-nos a nós aqui, aos nossos familiares, onde eles estejam, também alcance a si que estamos a acompanhar de longe, que está ouvindo neste momento essa mensagem, e possamos todos ter nossos pensamentos elevados ao nosso Pai Celestial, e os momentos então possam ser proveitosos para a nossa instrução naquilo que diz respeito ao que devemos fazer para cada vez mais aprimorarmos o nosso chamado diante de Deus. Todos nós recebemos um chamado. Se aqui estamos, foi por um chamado que tivemos. Se você está ouvindo neste momento, foi por um chamado que você teve. E nós podemos aprimorar esse chamado que nós temos. E é isso que gostávamos de falar hoje. Isso é baseado no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. Se você tem a Bíblia que lhe foi oferecida, a Bíblia Luz, que é essa Bíblia, né, tem essa capa, então nós vamos também citar a página e poderá acompanhar a leitura através da página. Então está na página 1194. 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos ler os versos 22 até o 26, inicialmente. Diz assim: foge também das paixões da juventude, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que invocam o Senhor de coração puro, e rejeita as questões tolas e inúteis, sabendo que geram discussões. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas pelo contrário, deve ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade e que se libertem da armadilha do diabo, por quem haviam sido presos para cumprirem a sua vontade. Então nós vamos falar um pouco sobre esses versos. Essas palavras são palavras do apóstolo Paulo, que ele dirigiu ao jovem Timóteo, um jovem muito promissor, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, com muito zelo, muita vontade de fazer uma obra para o Senhor. Mas ele precisava estar atento, porque as pessoas que têm tais qualificações podem facilmente ser enredadas por Satanás. O apóstolo Paulo, já no fim do seu ministério, já estava preso, já tinha sobre si a condenação da morte. Então ele escreveu ao seu querido filho na fé, ao Timóteo, não só essas, mas muitas outras palavras. E vamos então nos ater um pouco nessas palavras. Certa vez uma igreja se reuniu numa assembleia, e nessa reunião da igreja ficaram 1 hora a discutir com quem é que ficava a chave do piano. Quer dizer, tanto tempo para uma questão tão simples, né? E nós vamos reparar bem, muitos dos problemas que são discutidos na igreja, as discussões entre os cristãos, são por assuntos igualmente triviais. Coisas simples, né? Cor de tapete, cor de parede, quem faz isso, põe fogo, não põe, e etc. Há certas coisas que são trivialidades, que não trazem benefício e apenas dividem os crentes, colocando-os longe do propósito de Deus. Muitas vezes surgem dificuldades em questões tão simples que nas entrelinhas parece que estamos a dizer: Deus fez uma rocha tão pesada que ele mesmo não consegue levantar. Mas na verdade são problemas criados desnecessariamente. Então o que o apóstolo Paulo vem tratar nesses versículos é que para nós alcançarmos a santificação, que é um tema que anteriormente também tivemos a falar sobre isso, ele mostra a Timóteo as atitudes de um obreiro, ou seja, as atitudes também de um pastor aprovado, tendo o pano de fundo, né, o verso
15 que lemos para a introdução desta mensagem. Procura apresentar-te a Deus de que maneira? Como obreiro aprovado que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. São as palavras dirigidas a Timóteo e dirigidas a todos nós. Muito bem, agora vamos ver o que é que nós podemos aprender do obreiro aprovado. E agora nós perguntamos, mas eu não sou obreiro, porque no nosso conceito ministerial existe algumas qualificações e alguns títulos dados a trabalhos que são feitos. Tem um ministro, tem um pastor, tem um ancião, tem um obreiro, tem um missionário, tem um membro leigo, tem os departamentais, enfim. E alguém dizendo, eu não sou obreiro. Então, se você não é obreiro, você deve tomar uma atitude com duas opções. Ou passa a ser obreiro, ou peça a demissão da igreja. Porque se você está na igreja, você deve ser um obreiro. E um obreiro aprovado. Daquele que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, todos nós que somos chamados a estar no povo de Deus, somos obreiros e devemos estar aprovados. Agora, a questão de título é uma outra questão, não é? Mas devemos ser obreiros aprovados. Então, para esses obreiros aprovados, o apóstolo Paulo dá alguns conselhos, que vamos seguir agora. Vamos ver o verso 22 novamente. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22, página 1194. O que nos diz aí? Foge também das paixões da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que invocam o Senhor de coração puro. Vamos ilustrar essa questão. Certa vez um membro chega ao pastor, né, com muita alegria e também sentindo-se bem com aquela situação, e diz ao pastor, pastor, eu tenho 23 anos de vida cristã. E o pastor então o corrigiu. Não, irmão. Na verdade, o irmão tem 1 ano de vida cristã. E o resto é repetição desse ano de vida cristã como já teve. O que nós entendemos com isso? Alguns cristãos, algumas pessoas que estão na igreja há muitos anos e que não dá nenhum sinal de crescimento, nenhum sinal de melhora, é a mesma coisa. Era, 1 ano depois da sua conversão e continuava a mesma coisa, não melhorou nada. Quer dizer, então na verdade ela tem o quê? 1 ano de vida cristã e que se repetiu durante 10, 20, 30, 15 anos. Então, o cristão deve sofrer um crescimento constante. Tudo aquilo que ele nota que não está bem, ele deve fazer o quê? Com a graça de Deus, pedir a transformação e melhorar. Então, assim como na nossa vida comum, é normal que amadureçamos, também na nossa vida espiritual, é o normal. Então, uma pessoa que lidera, o pastor, o obreiro, todos nós, devemos sempre progredir espiritualmente e caminhar para o amadurecimento espiritual. O que costuma se dizer de um homem de 30 anos que não tem juízo? Não cresceu. Pode ser grandão, 2 metros de altura, né? Mas o crescimento é o quê? É uma questão de atitude em face às coisas que lhe cercam, as coisas que estão à sua volta. E assim também é com o crescimento espiritual. Nós podemos perceber se estamos a crescer espiritualmente. De que maneira? Pelas nossas atitudes diante das circunstâncias. Então, deve haver um crescimento constante. E aqui Paulo compara essa maturidade com o caminhar, com o movimento do corpo. Nós entendemos isso a partir de 2 verbos, do versículo 22. Em primeiro lugar, ele diz o quê? Foge. Quer dizer, o cristão foge, né? Ou o cristão nunca foge? Será que o cristão foge? Foge, né? O cristão foge. Foge de quê? Das paixões da juventude. Porque aqui vem a questão. Muitas pessoas continuam com a sua mente, com mente de juvenil, apesar de ter um corpo de idoso, né? Um corpo de adulto, um corpo de jovem adulto. Quer dizer, a mente ficou estacionada e os anos foram passando. Então, houve ali algo que não correu bem.
Então deve fugir das paixões da juventude. Agora vem um outro verbo que seria o segue. E seguir o quê? Os atributos de que Jesus nos deu exemplo: justiça, fé, o amor, a paz, com os que invocam o Senhor de coração puro. Então nesses dois verbos, nós podemos perceber que tem aí algo chamado movimento. Há que movimentar. O verbo quer dizer o quê? O verbo indica que há uma ação. Então posso dizer, por exemplo, chuva. Vocês, e tem chuva? Não quer dizer nada, não é? Agora se dizer chove, aí já diz alguma coisa, não é? Quer dizer que tem água a cair. Então o cristão ele deve movimentar-se. E agora, se não há movimento, é sinal que o negócio está mal, né? Então deve haver um movimento, tanto de fuga quanto de seguir. Nesse contexto que estamos aqui a dizer. Agora, do que se deve fugir? Ele diz das paixões da mocidade. Timóteo deveria fugir das paixões da juventude. Aqui não está escrito que os jovens não se devem apaixonar. Ou, na melhor linguagem, amar de verdade uma outra pessoa. Não é isso que quer dizer. A palavra paixão aqui significa desejos em geral relacionados ao pecado e não um relacionamento afetivo. Então as paixões que podem degradar uma pessoa. Agora, que desejos seriam esses? Paulo não diz quais seriam, apenas diz que são desejos específicos da mocidade, da juventude. Seria equivocado se achássemos que se trata apenas das questões relacionadas à afeição, desejos sexuais e simplesmente entregar-se a um sentimento desordenado. Afinal, existem vários desejos que acontecem especialmente na juventude. Por exemplo, construir uma carreira sólida. Quando é que uma pessoa começa a pensar numa carreira? Enquanto é jovem, não é mesmo? Ganhar muito dinheiro. Para quê? Para satisfazer os desejos que tem, né? Há pessoas que querem ganhar muito dinheiro para poder viajar muito, para poder ir às festas todas que há, para poder participar de eventos radicais, enfim, ganhar muito dinheiro. Um outro objetivo dos jovens é o quê? Ficar rico, né? Quero ficar rico, ficar sossegado, ter dinheiro para fazer o que eu quiser. A questão do consumismo, né? Comer, beber, né? Bem, ter tudo de bom, do melhor, ter também aquela glória do mundo, né? Aquela vanglória. Enfim, tudo isso ocorre na mocidade. E o apóstolo Paulo diz a Timóteo: foge dessas paixões, tenha cuidado, não deixe que isso domine a sua vida completamente. Então todas essas ilusões que acompanham a juventude poderia desviar Timóteo do seu dever principal como o quê? Como obreiro, como uma pessoa que iria liderar outras para alcançar a compreensão do que significa aceitar Jesus no coração e viver uma vida em conformidade a isso. Além do que o jovem que se entrega às coisas mundanas corre o risco de dedicar todas as suas forças e juventude para a satisfação dos próprios desejos, da carnalidade, do pecado, deixando assim a vida com Deus de lado. E Eclesiastes, no capítulo 12, verso 1, o que nos diz? Lembra-te, jovem, do teu Criador, quando? No dia da tua mocidade. Por quê? Porque os anos vão passando e chega uma altura que a pessoa olha para trás e diz: mas o que foi que eu fiz da minha vida? E agora começa a sentir que não vale mais a pena continuar com essa vida. Mas tem que continuar com a vida. Fica um vazio, fica algo muito avassalador dentro do coração de tais pessoas, e elas acabam por dizer: não sinto prazer em viver. Quantas pessoas há no mundo assim? Por isso o conselho da palavra de Deus é: enquanto você é jovem, dedica a sua vida a Deus. E é sempre tarde para fazermos isso, para tomar essa decisão. É sempre tarde. Você tomar essa decisão agora, já está tarde para tomar essa decisão. Mas por outro lado, é cedo para tomar essa decisão. Vai a tempo ainda. É tarde e é cedo. É agora o momento, não é? Agora, o que deve seguir? O apóstolo Paulo diz a Timóteo: segue a justiça, a fé, o amor, a paz,
com os que invocam o Senhor de coração puro. Paulo que prescreve um excelente remédio contra as paixões e desejos da mocidade. Então vamos reparar bem, a justiça, de uma maneira geral, significa praticar tudo aquilo que é bom e virtuoso. A justiça deveria permear os seus relacionamentos e a sua vida. O próprio Jesus deu o conselho, né? São Mateus capítulo 6, verso 33. Jesus também vai falar nisso numa oportunidade anterior. Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas virão por acréscimo. Se nós invertermos essa ordem, vamos entrar naquela questão que tivemos ali de Eclesiastes, que vai chegar uma altura e dizer, mas que vida é essa minha? Que vida sem graça? Eu quero algo mais. Ela vai tentar drogas, vai tentar promiscuidade, vai tentar fazer coisas indevidas, ir para a criminalidade, fazer mal aos outros, enfim. Vai tentar preencher ou dar assim um certo tônus a essa vida e vai ficando cada vez pior. Então seguir a justiça é o melhor e quanto antes melhor. E o próprio Jesus também, em São Mateus capítulo 5, verso 6, que diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque eles serão fartos. Outra coisa que deve seguir é a fé. Aqui significa fé no sentido de crer em Deus, como também fidelidade. Fidelidade nos deveres como cristão, como obreiro aprovado. Afinal, um cristão, um obreiro, um pastor deve viver esses dois aspectos. Deve viver pela fé e também ser fiel, especialmente na maneira como prega a palavra. Ser fiel e ter fé. Então dizemos para alguém para confiar em Deus nos problemas. Olha, quando você passar por dificuldades, por problemas, confie em Deus. E aí de repente esse obreiro passa por uma dificuldade e entra em desespero. Quer dizer, o que ele pregou foi para o chão, não é? Ele deve ver aquilo que ele ensina, ele deve ter a fé, mas deve também ser fiel. Quando passa por provas, todo mundo está vendo ele provado, está ali na fornalha, mas diz: Senhor, eu confio na tua promessa. Eu vou avançar, vou continuar. Não estou alegre pelo que me acontece à volta, mas estou alegre porque eu sei que Jesus morreu por mim. Ele tem algo bom preparado para mim. Se não é nessa vida, é na vida futura. Por isso vou seguir em frente. O obreiro aprovado, ele faz assim. Ou seja, ele vive aquilo que ele ensina, em todos os aspectos. Também o apóstolo Paulo nos fala que o justo viverá da fé. Gálatas capítulo 3, verso 11. Fala aqui que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. A lei não justifica ninguém, a lei condena. Mas o que justifica? A fé em Jesus. Eu tenho fé nele, vivo uma vida de obediência a ele, a lei já não me condena mais. Eu sou justificado, porque estou obedecendo. Também através da fé, iremos ser obedientes aos mandamentos. Apocalipse capítulo 14, verso 12, nos diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e tem o quê? A fé em ou a fé de Jesus, porque ao fim e ao cabo vai chegar ao mesmo lugar. Quem tem fé em Jesus, uma fé verdadeira em Jesus, vai ter a fé de Jesus. Portanto, a fé de Jesus é o que vai trazer ao nosso coração a santificação. Também o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo seguir o amor. E aqui é um amor chamado ágape. O que é o amor ágape? Nós podemos dizer que é o amor sacrificial. Ou seja, é aquele amor que age sem interesse e a pensar no bem do objeto da sua atenção. Ele é chamado também de caridade, uma vez que é um amor benevolente, que se importa com o próximo. Então o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo a seguir o que é a caridade, seguir o amor. Seguir não aquele amor eu quero para mim, porque eu sinto aqui que é meu, mas aquele amor que eu vou me esvaziar em benefício de alguém ou de um objetivo. O próprio apóstolo Paulo nos dá um resumo do que significa o amor em 1 Coríntios capítulo 13. Está na página 1148. O apóstolo Paulo diz assim,
1 Coríntios capítulo 13, verso 1 até o 1 e o 2. Mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o prato que retinha. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Então, a recomendação do apóstolo Paulo a Timóteo é: segue a justiça, a fé, o amor, porque um vai complementando o outro. Uma fé sem amor é o quê? Não vale nada. Vamos aqui, podia ter a fé de transportar uma montanha para o meio do mar. Imagina, alguém chega ali, né? Já dei esse exemplo outras vezes, chega ali em Setúbal e grita para lá para a Serra da Rata: salta para o mar. De repente dá aquele barulho todo, né? Aquele furor e cai no mar, né? A montanha. E alguém chega: nossa, como você faz isso? Me deixa, eu sou uma pessoa que estou muito ocupada. Quer dizer, aquilo fica sem valor nenhum. Tudo que é feito sem amor não vale nada. Tudo que é feito com amor, seja um pequeno gesto, é algo que vai tocar numa vida. Então, uma das recomendações é seguir o amor. Muito bem. E a paz. A paz provém do relacionamento de Deus e do homem, restaurado por Jesus Cristo. Mas essa paz vai além, porque envolve toda a nossa vida e os nossos relacionamentos. É uma paz que não depende do que acontece à minha volta. Essa paz que o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo a seguir, recomenda a nós todos, é a paz que Deus põe em nosso coração. Essa paz não vai ser transtornada por algo que acontece à volta. Ou seja, se de repente o país entra em guerra, eu não vou perder minha paz. Por quê? Porque a paz não depende se o país vive em prosperidade, se o país vive em crise, se o país está no momento de paz, se o país está no momento de guerra. A minha paz não depende se a minha esposa me trata bem ou trata mal, não depende se meu filho é bom para mim ou não. A minha paz não depende se os irmãos da igreja gostam de mim ou não. Por quê? Porque essa paz que o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo a seguir é aquela paz que Jesus traz para o coração daqueles que o aceitam. O próprio Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, por isso não se atemorizem. Então é uma paz que não perturba o nosso comportamento, e é uma paz que devemos então buscar e seguir. É o conselho da palavra de Deus. Em Romanos capítulo 14, verso 19, o apóstolo Paulo diz o seguinte: assim, pois, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Algumas questões que nos aparecem, que às vezes nós temos uma ideia diferente em relação àquilo. E agora, nós vamos fazer o possível para que a nossa ideia prevaleça, porque a nossa ideia é boa, né? Eu não acredito que alguém tenha uma boa ideia e julgue que a sua ideia não é boa. A não ser que, previamente, a pessoa, por questões de comparação e por uma sabedoria, né, que o Senhor pode dar a cada um, já pensa logo: essa ideia não é assim tão boa, então nem vale a pena. Mas há pessoas que julgam que as suas ideias são as melhores. E agora fazem o quê? Tentam pôr as suas ideias, mesmo que para isso perca o quê? A paz, perca a harmonia, perca o quê? A edificação mútua. Então, às vezes, nós precisamos fazer o quê? Subjugar-nos em benefício da paz e da edificação mútua. A paz que, em Hebreus capítulo 12, verso 14, fala-nos para seguir. O que nos diz lá? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, no processo de santificação deve haver a paz. Se não há paz, logo vai faltar algo para chegar à santificação. Então é necessário seguir a paz e também a santificação, para que possamos ver o Senhor. E o obreiro aprovado, ele deve buscar ver ao Senhor. Então observe que, apesar dessas palavras serem dirigidas a um obreiro que foi chamado para um ministério, hoje podemos dizer que Timóteo foi consagrado
como pastor ou como ministro, essas palavras aplicam-se a todos os cristãos. São virtudes para serem seguidas por todos os cristãos, não somente por quem está na liderança, por quem passou por uma consagração por imposição de mãos, mas por todos aqueles que foram chamados pela graça de Deus para seguir os passos para fazer a sua vontade. Neste caso, Timóteo deveria segui-las com todos os outros crentes, de acordo com o final do versículo 22. O que nos diz aqui? Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que invocam o Senhor de coração puro. Não era algo somente para Timóteo, mas para todos os que invocam ao Senhor com coração puro. E a pergunta que eu gostava de fazer: você invoca ao Senhor com coração puro? Invocar ao Senhor nós muitas vezes invocamos, né? Mas é questão do coração. Como está o coração? Será que o coração está puro? Então, é algo que devemos também trabalhar nesse sentido. Logo, se nós fugirmos das paixões da juventude, que essas paixões da juventude podem alcançar em qualquer altura da vida, e refletindo, essas paixões podem passar pela carreira, podem passar por algo que queremos ter na vida, pode passar por uma realização pessoal que não conseguimos quando tínhamos poucos anos ainda, e agora, quem sabe, vislumbrou a oportunidade, e devemos decidir: vou agora alcançar esse objetivo que tenho, ou vou seguir uma carreira cristã? E aí o apóstolo Paulo diz: foge das paixões da juventude. E também as paixões carnais, né? Foge das paixões da juventude. E segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que invocam o Senhor de coração puro. Então é fundamental nós crescermos espiritualmente. Há um ditado judeu que merece reflexão. Esse ditado judeu diz assim: se você não crescer, ficará cada vez menor. E é assim mesmo, né? Nós podemos comparar isso. Para nós compreendermos as coisas, devemos comparar com algo que apreciamos. Eu penso que o dinheiro é algo que todo mundo aprecia, né? Todo mundo nos dias de hoje, né, com a sociedade consumista que vivemos, ter dinheiro é bom, né? Pode ser uma bênção, pode ser uma maldição, mas que é bom é poder ir em qualquer lugar sem se preocupar quanto custa, né? Alguém diz: olha, vamos no restaurante tal? Vamos. Então, uma coisa pergunta é isso: olha, vamos hoje à noite lá no restaurante tal? Quanto que é? Quer dizer, a gente preocupa com o dinheiro. Bom seria que não houvesse preocupação com isso. Então, o dinheiro pode ser uma bênção ou uma maldição. Então, para compararmos esse ditado, né, esse ditado judeu: se você não crescer, ficará cada vez menor. Há pessoas que conseguem, então, fazer nenhum trabalho, né, e conseguem ganhar algum dinheiro, aí de repente lá no banco, né, uma certa quantidade de dinheiro, está melhor do que os outros, né? Então vamos dizer aí, entre os seus parentes, está melhor do que eles. Aí fala: estou bom, aí sossega, né? Não faz mais nada. Aí tem outro que fala: olha, fulano tem mais que eu, o ciclano também, todo mundo tem mais do que eu. O que aconteceu com ele? Parou, diminuiu, não é? Às vezes continua tendo o mesmo que tinha, mas comparadamente está menor. E assim também é com o crescimento espiritual. Às vezes nós estamos tão extasiados, né, com o progresso espiritual que alcançamos, que dizemos: graças a Deus está bom assim. Aí paramos. E o que acontece? Diminuímos, não é? Então parar é retroceder. É preocupante ver que crentes que dizem, né, eu sou sempre o mesmo, desde que eu aceitei Jesus, desde que eu me converti, eu sou o mesmo. Terrível, né? Isso é terrível. Continuar o mesmo. Deve haver um progresso, deve haver um crescimento, porque se não houver crescimento, vai haver o quê? Uma degradação. Devemos sempre estar a andar para frente e para cima, procurar sempre o crescimento espiritual, vencer a cada dia os nossos defeitos de caráter, procurar que as nossas qualidades sejam cada vez mais fortificadas na nossa atitude diária. E isso faz com que tenhamos um crescimento. Faz lembrar uma música
né, que ficou muito conhecida há muitos anos atrás e agora recentemente foi lembrada, né? É claro que o contexto dessa música não é nada bom, mas ela nos mostra um pouco o que acontece com muitos cristãos. É aquela música assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você é sempre assim. Que é o nome da fulana, né, que é Gabriela. Nós, como cristãos, não devemos ser assim. Nós devemos ser como: eu nasci, eu cresci e pela graça de Deus estou sendo transformado diariamente à medida e à estatura de Cristo. Não está bom do jeito que está, tem que melhorar. Eu olho para Cristo, olho para mim e falo: está mal, tem que melhorar. Tem que melhorar, transforma-se, transforma porque o negócio está mal. Então a vida cristã deve ser um constante crescimento. Pessoas que estão anos na igreja e não apresentam mudanças no seu comportamento, em coisas que elas percebem que precisam mudar, mas não mudam. Precisam questionar se de fato tem amadurecido espiritualmente. Porque o amadurecimento espiritual nos muda, nos transforma. Muda aquilo que está errado em nós. E isso é natural, isso é normal. Nós olhamos para uma pessoa, conhecemos ela 10 anos atrás. Aí de repente vamos buscar na memória, né, algumas coisas que aconteceram há 10 anos atrás. E olhamos para essa pessoa agora e falamos: nossa, está tão diferente. Aí surge uma mesma situação, né, que Deus às vezes nos põe em circunstâncias idênticas. Ele está sempre nos provar. E Deus nos põe numa situação muito idêntica e põe aquela pessoa na situação e nós pensando: eu já sei como essa pessoa vai agir. Porque há 10 anos atrás, quando aconteceu isso, foi um fervedor, olha, o negócio ali deu cá uma bagunça e olha, vai ser assim de novo. Aí ficam lá esperando, né, sabendo como vai ser o show. Aí acontece aquilo e tal, e a pessoa lá, com mansidão, com suavidade e tal, ultrapassa aquilo, sai do outro lado, que nem um vedeiro na tempestade, né? Atravessou, não aconteceu nada. Fala: nossa, ué, o que aconteceu? Poxa, pensei que ia ter agora um barraco, né? Pensei que agora o circo ia pegar fogo e olha, não deu nada, está tudo bem, vai lá, continua amigo do outro. Ué, sabe o que é isso? É o crescimento espiritual. O crescimento espiritual modifica a nossa maneira de ser, modifica nossas atitudes, faz com que cada vez mais nos tornamos parecidos com Cristo. E deve ser assim. Porque se alguém, passado 10 anos, passado 20 anos, é a mesma coisa, está mal. Tem que haver uma chamada de atenção, quem sabe, externa, da própria pessoa. 2 aos Coríntios, capítulo 3, verso 5, né? Deve examinar-se a si mesmo, se permanece na fé, examinar a si mesmo, para saber se a graça de Deus já não está mais atuando no coração, se já não foi reprovado, se bem que o apóstolo Paulo diz que nós não somos reprovados. Então é um trabalho pessoal que devemos fazer, de maneira que, se não estamos mudando, é sinal que não estamos crescendo espiritualmente, é sinal que já nos acostumamos a tapar nossos ouvidos e fechar nossos olhos quando a palavra de Deus fala conosco a certos assuntos. E devemos ter uma atenção tão especial, que a voz de Deus é uma voz suave. A voz de Deus é uma voz mansa, é uma voz gentil. Ela nos fala ao coração, ela nos fala ao ouvido, com tal mansidão, que se nós não estivermos dispostos a ouvir, nós não iremos ouvir. Se nós estivermos correndo atrás das paixões da juventude, seja de que altura for da vida, nós não vamos ouvir a voz de Jesus. Se nós estivermos mais preocupados com a nossa carreira, com a nossa segurança financeira, preocupados mais com se os parentes vão gostar ou não da decisão que eu quero tomar em relação à palavra de Deus, será que o meu patrão vai aceitar? Será que nos vizinhos vão dizer? Se nós estivermos envolvidos com tanto barulho desse, como vamos ouvir a voz mansa e suave de Jesus? E ele está constantemente convidar: eu te chamo para vir ter comigo. Eu te amo do jeito que você está, mas não quero que você continue assim, eu quero te transformar. Uma vez que Jesus nos chama, Ele quer nos transformar à sua semelhança. Mas Ele nos chama da forma gentil, de uma forma suave, e devemos estar atentos, porque se nós não estivermos atentos ao chamado de Deus, esse chamado suave, essa voz mansa e suave que Ele nos dirige, o que será de nós? Nesse momento, Ele fala ao meu coração: André, você tem defeitos para vencer. E eu posso ficar pensando: mas Senhor, até é interessante que
Às vezes meu filho fala com ele, Rubem, não faz assim porque vai dar azar. Ele diz, mas papá, ele fica me explicar, né? Fala, Rubem, não mexe porque vai dar azar. Mas papá, e agora começa a lhe explicar, né? Dentro da limitação que ele tem em relação ao conhecimento daquilo que está a fazer, a gente tem que ir mais forte com ele, né? Fala, não mexe aí. E às vezes assim que Deus faz conosco. Ele nos fala com sua voz mansa, com sua voz gentil, mas às vezes ele nos dá uma sacudida e nós, então, para eles ouvir agora, vem, eu te amo, eu dei minha vida por você na cruz, que é para você poder agora pegar essa sua vida do jeito que está e transformá-la, crescer espiritualmente. E o desejo que eu tenho nessa manhã, o desejo que eu tenho nesse momento, se você estiver ouvindo à tarde, é que você entregue a sua vida a Jesus. Deixe que Ele transforme a sua vida, aumente e cresça espiritualmente. Isso vai fazer toda a diferença para si e para aqueles que estão à sua volta. Que Deus nos ajude e nos abençoe para isso. Amém. Agradecemos ao Senhor esta mensagem que nos deu e ao André por ser disponibilizado para trazer. Neste momento chegou a altura em que normalmente fazemos o nosso agradecimento a Deus através das nossas ofertas. Essas ofertas poderão ser monetárias, poderão ser também um cântico, um louvor ou mesmo a leitura de um verso. São ofertas voluntárias que contribuirão para o desenvolvimento da causa de Deus, portanto é 100% voluntário. Não nos esqueçamos ao longo deste tempo sempre das bênçãos que Deus nos traz. Diariamente Ele está connosco, diariamente nos ajuda a levantar, diariamente nos ajuda a respirar e nos traz até este sábado. Significa que foi uma semana cheia de bênçãos. Portanto, temos a oportunidade de trazer as nossas ofertas enquanto vamos cantar a primeira estrofe do hino 230. Que o Senhor possa abençoar estas ofertas, cada um nos ofertando segundo as suas necessidades. Para concluirmos os nossos trabalhos, vamos cantar o hino 345, Manso e Suave.
vamos concluir a nossa reunião. Pai querido que está no céu, santificado seja o teu nome. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, te agradecemos pela oportunidade de estudar a tua palavra e te agradecemos por termos a certeza do teu chamado e do teu amor e também a certeza de que em Jesus podemos cada vez mais alcançarmos progresso no nosso desenvolvimento do caráter até chegarmos à perfeição de um caráter semelhante ao de Jesus. Amém. Queremos pedir que possa trabalhar em nossa vida de uma maneira muito especial. Pedimos que demos porção dobrada do teu Santo e Bom Espírito. Pedimos também por aqueles que estão ainda sem saber que existe um Salvador tão terno que os deseja salvar. Pedimos por aqueles que estão no vale da decisão. Pedimos também por aqueles que já te conhecem, mas que por qualquer razão rejeitaram esse grande amor. Pedimos por todos nós que aqui estamos, o Senhor conhece tudo aquilo que precisamos. Pedimos que visites com as tuas bênçãos, com o teu conforto, a tua companhia. Também que as suas bênçãos possam alcançar os nossos familiares, onde é que eles estejam. E pedimos que dê cada vez mais sabedoria para compreendermos o tempo que vivemos e fazer o nosso preparo para estarmos contigo nas mansões celestiais. Amém. Perdoa os nossos pecados, faz por nós mais do que sabemos pedir ou pensar. É o que pedimos e agradecemos, confiados nos méritos do Senhor Jesus. Amém. Assim concluímos os nossos planos, que a paz e a graça tenham sido connosco. Estamos então despedidos até ao próximo sábado, 9 horas e 30 minutos, Escola Sabatina, 11 horas, Culto Divino. A teoria